Bom dia, meu nome é Fábio Mendes e eu estou aqui para ajudá-los no seu estudo. A primeira dica de estudo é, na verdade, a gente entender por que é tão difícil estudar. Porque normalmente a gente fala do estudo como se fosse uma coisa óbvia. Ah, vou estudar para uma prova. Fulaninho, estuda para a prova. Ah, estuda mais. Ah, eu passei a tarde inteira estudando. O outro diz, ah, eu também. Ah, eu não estudei. E de repente um vai bem na prova, outro vai mal. Eu fico estudando e não consigo o resultado, o outro consegue. Porque sabe de uma coisa? Como dizem, cada um estuda do seu jeito. Será? Será que estudo é uma coisa que cada um descobre da sua forma e tem bons resultados? Porque o que a gente encontra por aí, na verdade, é uma massa de alunos que não querem estudar, não gostam de estudar, mesmo sabendo que estudar é importante. Então a gente tem que parar e pensar, será que é tão óbvio estudar? Pois a experiência que eu ando tendo nas escolas é que não. Não é óbvio estudar, é difícil. É uma atividade que exige concentração. Talvez seja uma das atividades mais difíceis de serem realizadas. Porque a gente precisa parar nossa rotina para pensar no que aconteceu, sei lá, num evento há 300 anos atrás, 400, 1000 anos atrás. Pensar numa fórmula, pensar em coisas que não interessam na nossa vida. Com pressão por resultados. Também a gente tem que pensar, será que a gente... Quem sabe, as pessoas que sabem estudar, como que elas aprenderam? Foi a escola que ensinou? Você se lembra de ter tido alguma aula sobre como estudar? No qual o professor parou e disse assim, o objetivo de hoje é a gente aprender a estudar sozinho, eu vou ensinar para vocês? Normalmente, nos 12 anos de educação básica, a gente não tem nem mesmo uma aula sobre como estudar por conta própria. E o resultado é que a gente fica nesse mito de que cada um estuda do seu jeito e ninguém aprende a estudar. Ninguém se motiva para o estudo. E tudo parece que está tudo bem. Não, não está tudo bem. A gente tem que aprender a estudar. Então, eu vou postar alguns vídeos aqui com dicas sobre como é que a gente pode fazer para conseguir estudar melhor. E a primeira coisa é reconhecendo. Não é fácil estudar, é difícil, vai exigir esforço, mas a gente tem como reverter esse quadro e fazer com que o estudo funcione muito, muito, muito bem. Talvez ele seja mais fácil do que pareça, porque às vezes parece que a gente está num beco sem saída, não tem como fazer, e a gente foi amaldiçoado pelo Deus do estudo dizendo assim, todo mundo estuda menos tu. Não é assim. Todos podem aprender a estudar, e eu vou passar então algumas dicas nos vídeos que se seguem. Não perca as esperanças. Assim como eu não perdi as minhas. Tá bom, gente. Até os próximos vídeos. Obrigado. Bom dia. Aqui é o professor Fábio Mendes e aqui vai mais uma dica de estudo. E essa dica é fundamental. É sobre como estudar. Normalmente a gente pensa, ou a gente faz, um estudo que é só ler um caderno, ler um livro, de uma forma assim, sem muito organizadas as etapas. Aqui vai um método de 4 etapas para um estudo eficiente. Primeiro a gente faz uma leitura panorâmica. Depois, marca e sublinha o texto. Depois a gente faz anotações livres com base no que foi marcado e sublinhado. E depois faz exercícios. Eu vou ilustrar aqui o método utilizando um texto qualquer, só para vocês terem uma ideia. Digamos que tenha esse texto para ser estudado. O primeiro passo é realizar uma leitura panorâmica desse texto. É só para ficar com uma ideia geral, lendo o início e final de cada parágrafo. É ali o que eu marquei em vermelho, não marquem, é só para ler. Depois a gente faz a marcação e a sublinha do texto. A gente vai primeiro destacar os trechos mais importantes com colchetes, só aqueles mais importantes, com uma marca ao lado do parágrafo. E depois a gente volta nesses colchetes, marcando em cada um deles as palavras-chave, aqueles que representam os conceitos mais importantes de cada uma das partes. Usando essas palavras-chave, a gente faz anotações. São anotações livres, como eu quiser, como árvore, uma linha de tempo, uma tabela com desenhos, como eu quiser, com as ideias principais da minha forma.
E depois a gente faz exercícios. Os exercícios é só para tomar a matéria da gente. Podem ser perguntas prontas, podem ser exercícios do Enem, pode ser alguém me tomar a matéria, pode ser alguém pegar essas anotações e ver se eu sei, eu ensinar a matéria para alguém, não importa. Importante que os exercícios, eles mostram que algumas partes eu aprendi mais, outras partes eu aprendi menos. E o que eu faço? Repito o ciclo de estudo. Eu pego o mesmo texto e faço uma leitura panorâmica, encontro o que faltou, marco e sublinho essas informações, faço anotações, completo minhas anotações e volto para os exercícios. Ah, consegui responder? Consegui. Então eu passo para um outro conteúdo fazendo esse ciclo. Não consegui? Faço novamente. Eu faço novamente, mas o ciclo vai acabar sendo diferente, porque como eu já aprendi algumas coisas, nessa segunda vez eu vou aprender outras coisas que vão me chamar mais a atenção. Repetindo esse ciclo de estudo, a gente vai tendo uma fixação das matérias e trabalhando uma série de habilidades relacionadas à interpretação e formulação de hipóteses nossas sobre como é que o conteúdo funciona. Tente fazer essas 4 etapas. É mais rápido do que só ler tentando entender tudo. E também é muito mais eficiente. Faça experiência, repasse para os amigos que essa dica realmente vale muito a pena para mim. Mudou minha vida como estudante. Tá certo, gente? Boa sorte! Bom dia! Meu nome é Fábio Mendes e aqui vai mais uma dica de estudo. Dessa vez sobre algo muito importante, fundamental, é sobre o horário de estudo. Por que essa dica é tão importante? Porque estudo exige concentração. A gente precisa estar concentrado, estar centrado, pensando só no estudo para que a gente possa aprender e o estudo funcionar. E não é qualquer horário que a gente tem essas condições. Normalmente a gente vai tentar estudar e pensa naquele ditado: primeiro o dever, depois o lazer. Então a gente tenta primeiro estudar e depois fazer as coisas que gosta. Mas na prática o que acontece é que a gente vai estudar e fica pensando nas coisas que eu gosto, que eu gostaria de estar descansando e aí vai. E daí o cara vai estudar, não consegue render, acaba procrastinando e fica pensando: eu sou vagabundo. Eu sou vagabundo, eu tinha que estar estudando e não consigo. E vai ficando aquela sensação de não ter como se concentrar nesse estudo, nem vou estudar. A realidade é que o descanso e o lazer são importantes para a gente poder depois estar concentrado. Talvez a gente tenha que fazer um pouco de lazer e descanso e descobrir que horários que a gente está realmente matando tempo no nosso tempo livre. São horários que eu não estou nem envolvido com um lazer muito importante e nem cansado demais. Nesses horários que a gente mata tempo, são horários que a gente pode se concentrar no estudo e render mesmo. Então a gente precisa descobrir quais são os horários da nossa rotina que a gente está matando tempo. Bom, são aqueles horários que eu não estou fazendo nada e então eu vou na televisão. Não estou fazendo nada, então eu fico mexendo no celular. Não estou fazendo nada, então eu fico olhando a formiga na parede. Bom, uma boa forma, estratégia para encontrar esses horários é fazendo uma tabela de horários, que é uma coisa que eu vou explicar num vídeo a seguir. Nessa tabela de horário, a gente vai descontar da nossa rotina compromissos, o lazer que a gente considera fundamental, senão a gente não consegue se concentrar, e também um descanso mais importante. O que sobrar é tempo livre. Tempo livre de tudo, tempo que a gente mata. Dentro desse horário, a gente vai colocar alguns horários como horários certos de estudo. E não vão ser horários de estudo quaisquer, vão ser os melhores horários de estudo da nossa rotina. Então a dica é: estude quando você mata tempo. E não fique se colocando a pressão que se eu tenho que conseguir me concentrar, senão eu sou vagabundo. Senão eu não tenho solução, não sei o quê. Não. Encontre o horário que mata tempo e aí sim senta a bunda na cadeira para estudar. É isso, gente. Essa é a dica. Aguarde dicas sobre tabela de horários. Seguimos em frente. Um abraço.
Bom dia, eu sou o professor Fábio Mendes e eu estou passando algumas dicas de estudo. A dica de hoje é sobre o local de estudo. Gente, não dá para estudar em qualquer lugar, porque a gente se distrai. E o estudo exige concentração para que a gente tenha uma atenção suficiente para reter as coisas na memória, para poder fazer as nossas associações e aprender. Então não adianta ficar dizendo que eu sou da geração Y e faço várias coisas ao mesmo tempo. A gente necessita de um ambiente tranquilo, calmo, bem iluminado. Tem que estudar numa mesa para que a gente possa fazer anotações, sublinhar, marcar o que for preciso. Tem que ter uma cadeira confortável para que a gente não fique mudando de posição. Não estude no sofá, porque na frente tem a televisão e a gente se distrai. Simples assim. Não estude na cama, porque dá muita vontade de dormir. Sim, é possível gostar de ler na cama, mas estudar não é só ler. Estudar é fazer anotações, fazer exercícios e poder ficar, então, folheando um livro, e 2 livros ou 3 livros. Isso numa cama fica muito difícil. Estudar, gente, com o computador desligado, o celular no silencioso ou mesmo em outro ambiente da casa, porque a gente fica escutando que ele está vibrando e tudo mais. A gente tem que conseguir ficar um tempo sem o nosso celular e um pouquinho longe do computador. Uma boa dica, uma dica muito boa, na verdade, que para mim foi importante na minha vida como estudante, é tampões de ouvido, principalmente de silicone, mas pode ser de espuma também. Isso a gente encontra em lojas de material esportivo, em ferragens, lojas de material ortopédico. Vão lá e peçam alguma coisa para ruído. E pronto, gente, a gente colocando o tampão de ouvido, de repente o silêncio se faz. E essa é a coisa mais importante dentro do ambiente de estudo. Então, coloque o tampão de ouvido e vão estudar. Se ficam agoniados, se acostumem. Se acham que é ridículo, dane-se, porque a gente não está lá para ser bonito, a gente está lá para conseguir render. É isso aí, gente. Depois eu vou fazer uma dica sobre os amigos e grupo de estudo. Então, no vídeo a seguir. Obrigado. Bom dia, aqui é o Fábio Mendes e a dica agora é sobre grupo de estudo. Porque muitas vezes é chato e é difícil estudar, então a gente monta um grupo de amigos para estudar. Isso às vezes dá certo, poucas vezes dá certo e muitas vezes dá errado. Por que isso dá errado? Porque várias vezes eu tenho no grupo de estudo simplesmente um ensinando para o outro a matéria. E em vários casos eu tenho uma pessoa que sabe a matéria que fica falando para os outros. Para essa pessoa, tudo bem, ela reforça o seu aprendizado, mas olha como ela acaba aprendendo um pouco com os outros. E para aqueles que estão escutando, eles ficam mais uma vez como se fosse um professor falando. Pode adiantar? Pode. Mas os grupos de estudos podem ser realmente muito mais eficientes. A grande dica é que o grupo de estudo funcione como um local para debater anotações do estudo já realizado. Então, eu sugiro que vá no vídeo sobre como estudar e veja lá aquele método de estudo com 4 etapas. Cada um, digamos que estude separadamente em casa um mesmo texto ou material ou partes de um material. E depois se reúnem com as anotações e um toma as anotações dos outros. Por que anotou assim? Por que isso é mais importante? Por que é menos importante? Isso vai funcionar porque todos vão saber o assunto. Então a gente não deve ter um grupo de estudo que no grupo todos começam a estudar. Não é assim que funciona. Isso é muito pouco eficiente. O melhor é todos estudarem e já todos estudados com as suas anotações, daí sim a gente começa a conversar sobre um assunto que todos conhecem pelo menos um pouco. Dessa forma o grupo de estudo pode realmente ser muito eficiente e uma ferramenta impressionante para o estudo como vestibular, como concurso ou qualquer prova mais difícil. Se não acontecer isso, teremos o fenômeno da parasitagem. Um aluno fica parasitando o conhecimento do outro. Isso não é legal. Evitem isso, estudando mais ou menos como eu falei aqui.
Façam a experiência. Compartilhem com os colegas depois. Todos nós temos amigos, né? Pelo menos um, pelo menos imaginário. Mas, bom, gente, amizade e estudo é uma coisa que nem sempre se encaixa. A dica, então, é sobre como é que a gente lida com a questão das amizades, sendo um fato que todo mundo tem que estudar. Isso não é fácil, gente. Eu passei por bastante tempo da minha vida escolar atrapalhando meus amigos no ambiente de sala de aula. E também durante a tarde e tudo mais. Por quê? Porque eu, prestando atenção na aula, eu meio que entendia já a matéria, não estudava em casa, e eu achava que os amigos deviam fazer a mesma coisa. Então eu acabava chamando a atenção dos amigos, né, para conversar em sala de aula, para jogar bola, para ficar no computador, e eu não me dava conta que vários deles precisavam estudar mais ou não conseguiam aprender tanto em sala de aula porque ficavam mais distraídos na explicação do professor. Gente, os amigos, eles estão ali para trazer coisas boas para as nossas vidas. E nós também para a vida deles. Então a gente tem que conseguir dizer para os amigos: agora eu não vou poder jogar bola porque eu estou estudando. E a gente deve ser capaz de dizer para os amigos, assim que a gente chama eles no Face, perguntar para eles se eles estão fazendo alguma coisa e notar que talvez eles estejam estudando. A gente tem que dar espaço para os amigos estudar. Cada pessoa tem uma habilidade de aprendizado e uma capacidade, uma velocidade em matérias diferentes. Se a gente não cuidar disso, justamente os nossos amigos podem fazer com que o nosso aproveitamento na escola e nos estudos caia muito. E ao invés da gente ficar se ajudando a estudar, a gente fica se ajudando a entrar cada vez num buraco maior. Tem horário do lazer, tem horário do descanso, tem horário do estudo. A gente precisa se ajudar a cumprir esses horários. Vamos conversar com os amigos e fazer com que seja natural a gente dizer para eles: agora não posso falar porque eu estou estudando. E aceitem essa resposta para os amigos. Isso é confiar na amizade um do outro. Sem isso, todo mundo se coloca para trás. Fica a dica. Bom dia, aqui é o professor Fábio Mendes e a dica agora é sobre a diferença entre revisar e estudar um conteúdo. É uma diferença que eu não sabia fazer direito quando eu era estudante. Eu achava que eu ia estudar para uma prova bom, algumas coisas eu aprendia mais, outras eu aprendia menos. Só depois eu fui descobrir que existe uma diferença muito grande entre esses dois. Porque tem uma parte do conteúdo que a gente já sabe. Então a gente pode revisar. A gente só dá uma olhadinha, a gente pode ficar na frente da televisão, no computador. É fácil, né? Eu me distraio, depois eu volto e aprendo aquilo que eu já sei. Porque revisar eu faço com o que eu já sei sobre a matéria. Agora, estudar é uma coisa diferente. Estudar é a gente parar e tentar aprender alguma coisa que a gente não sabe. Então isso exige concentração, exige método de estudo e um local adequado. Qual que é o problema? O problema é que a gente não costuma fazer essa diferença. Então eu vou estudar para uma prova, para um vestibular, seja qual for, e uma parte do conteúdo eu sei. Essa parte que eu sei, eu posso revisar. E eu começo estudando pelo que eu sei. Então eu começo estudando, escutando uma música, com o celular, vendo uma televisão. E chega naquela parte do conteúdo que eu não sei direito. Bom, nessa parte que eu não sei direito, eu precisaria realmente estudar, com método de estudo, concentração e tudo mais. Mas eu estou na frente da televisão. Então essa parte da matéria não consegue ser aprendida. Eu fico com aquela sensação de, pô, estudei a tarde inteira e aquela parte do conteúdo eu não consegui aprender. Porque eu sou burro, porque é muito difícil. Na verdade, a gente tinha que ter parado tudo para ter estudado, né? Para estudar no local adequado. A minha dica é a seguinte: quando você for estudar,
já fique num ambiente mais adequado, como a gente viu, né, nas outras dicas, com bom horário de estudo, um bom local de estudo, com bom método de estudo. O que você já sabe, o que for precisar ser revisado, a gente pode dar conta. E quando tiver uma parte mais difícil, a gente vai poder dar conta também. Então é importante, vamos notar que tem umas partes que a gente revisa e outras partes que estuda, e o nosso grande desafio é conseguir estudar o que a gente ainda não sabe. Essa é a dica. Bom dia! Aqui é o professor Fábio Mendes e segue agora mais uma dica de estudo. Dessa vez é uma dica sobre como estudar para o Enem. É uma dica importante, porque o Enem ele não é uma prova qualquer. Ela tem certos objetivos. Ela quer constatar, testar, se o aluno ele tem certas capacidades cognitivas, que eles chamam de eixos cognitivos, que são esses: dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações-problema, construir argumentação e elaborar propostas. A questão que fica para o candidato é: como que eu posso estudar desenvolvendo essas capacidades? Então não basta simplesmente eu saber o conteúdo do ensino médio, decorar, como eu poderia fazer numa prova ou mesmo num vestibular, uma prova do colégio, né? Eu preciso ter essa capacidade, então, de compreender, de construir argumentação, de criar hipóteses. A dica é que o estudo para o Enem ele não seja feito só assistindo aulas de professores, ou só assistindo aulas online, ou só a pessoa tentando decorar o máximo que puder. Não, o aluno ele tem que pegar os livros e ser capaz de realizar aquele método de estudo que eu tratei na dica 2. Segue aí o método. Fazer uma leitura panorâmica, depois marcar e sublinhar o que é mais importante, depois fazer anotações com essas informações e depois exercícios. Esse método de estudo vai permitir que o aluno aprenda a compreender um conteúdo de uma forma geral, depois separar o que é mais e menos importante, as informações principais e acessórias, identificar os conceitos-chave, trabalhar com esses conceitos-chave com uma elaboração própria e depois testar para ver se eles fazem sentido ou não olhando as questões. E a partir disso fazer uma releitura, seja das questões das provas, seja do material de estudo. Então, estudando com esse método, que é muito simples, a gente é capaz de desenvolver então essas capacidades necessárias para a prova do Enem. Então a dica é, quando for estudar para o Enem, saiba que não adianta saber os conteúdos do ensino médio. A gente tem que se colocar o desafio de compreender um material, muitas vezes inédito, e para isso está aí esse método de estudo. Vale a pena dar uma boa olhada na dica 2, que tem o passo a passo de como fazer marcação, sublinha e tudo mais. Então, boa sorte e bons estudos! Bom dia, eu sou o professor Fábio Mendes e aqui vai mais uma dica de estudo. A dica é sobre como estudar matemática. Bom, para entender melhor essa dica, é bom que você vá na dica número 2, sobre como estudar. Porque, geralmente, tem uma crença geral, um mito, que é o seguinte: não adianta, estudar matemática é só fazer exercícios. Isso, em parte, está correto, porque eu preciso fazer exercício para estudar matemática. Eu tenho que pegar aquela forma e aplicar em várias circunstâncias, né? Mas estudar matemática não é só fazer exercício. Tem alguns casos em que eu vou estudar matemática e eu não consigo fazer exercício. Eu não entendo qual exercício deve ser feito. Eu não entendo exatamente do que o exercício está falando. E nesses momentos, a gente deve estudar matemática estudando a parte teórica de matemática.
Como é que a gente faz isso? Vendo um livro. O livro tem ali informação como se fosse um professor passando a matéria. Por que é difícil estudar com um livro? Porque a linguagem escrita na forma da matemática, ou seja, ler um livro de matemática é uma leitura diferente. Mas, gente, a informação está ali. A dica é a gente tentar estudar com aquele método que foi visto. Aqui está ele, né, de forma extremamente tecnológica, colocado, né? E tentar dar uma olhadinha geral no conteúdo, marcar as partes que parecem mais importantes, as fórmulas, as definições, e depois tentar fazer uma anotação minha sobre isso. Coloco as fórmulas, as definições e volto para o exercício. Isso pode parecer que não vai fazer diferença, mas faz. Porque o exercício faz nada mais do que relacionar aquelas definições apresentadas nas fórmulas com um problema que surgiu. Então, a falta de conhecimento sobre essas definições, o que é um triângulo, quais são as partes do triângulo, o que é aquele Azinho minúsculo, o que é o A maiúsculo, essas coisas todas estão nos livros. Estude o livro de matemática, marcando o que parece ser mais importante e fazendo anotações. Isso vai melhorar muito a qualidade do estudo de matemática. Não, estudar matemática não é só fazer exercício, mesmo que envolva fazer muitos exercícios. Falta, às vezes, anotações sobre a parte mais teórica. Enfrenta o livro, ele é teu amigo, ele é um professor particular que está ali para te ajudar. Aprende a usar o livro. Fazendo as 4 etapas, tem aí um início de como que ele pode ser utilizado. Boa sorte, segue em frente. Bom dia! Aqui é o Fábio Mendes e vamos lá com mais uma dica de estudo. A dica parece uma dica meio geral. A dica é sobre o que estudar. Bom, e na verdade o problema é o seguinte, toda vez que a gente vai sentar para estudar, a gente precisa ter definido o que vai ser estudado. Isso parece uma coisa simples e básica, mas na verdade não é. É costume a gente estudar matemática, estudar história, estudar física. Eu vou estudar para o concurso, para o vestibular ou para o Enem. Mas não, a gente precisa sentar e sabendo exatamente o que a gente vai estudar. Então, se for uma matéria de história, o que vai ser estudado? As revoltas do Brasil Império, por exemplo. Tá, mas quais? A cabanagem, a sabinada e a Guerra dos Farrapos. Mas qual dessas? Digamos que seja a Guerra dos Farrapos. Mas o que na Guerra dos Farrapos? As causas. O que nas causas? O Bento Gonçalves. A dica é a seguinte, tenha um objetivo bem específico para o estudo. Não precisa ser um objetivo só para cada sessão de estudo, mas é importante que eu saiba os vários objetivos. Então, se eu vou estudar as revoltas do Brasil Império, eu tenho que saber que são 6. Sei lá, devem ser mais. Mas quantas são? E cada uma que eu vou estudando, eu posso fazer um ok. Eu vou fazendo aquela lista ali, aquele checklist, né? Dessa forma, eu sei em que momento eu estou do estudo. Se falta muito tempo, se falta pouco, se eu conseguir render mais ou menos do que eu tinha programado. Sem ter feito essa programação dos objetivos do estudo, eu estou lá estudando as revoltas e de repente penso, acabei o estudo? Já estou estudando aqui já faz 1 hora. Acho que sim. Tem algumas a mais. Mas eu vou estudar. Não sei se eu vou estudar. Bom, se eu não sei se eu vou estudar, eu paro de estudar. Sem objetivos específicos, a gente para de estudar e vai fazer outra coisa. É uma das grandes causas da procrastinação. Aliás, eu acho que o próximo vídeo vai ser sobre procrastinação. Por que a gente procrastina e como lidar com isso. Mas fica a dica em relação ao conteúdo. Conteúdo bem específico garante que eu saiba sobre o progresso do meu estudo. É isso aí. Até a próxima.
dia, eu sou o Fábio Mendes e a dica agora é sobre procrastinação. Na verdade, como evitar a procrastinação. O que é procrastinar? É a gente deixar para depois. É a gente saber que tem uma coisa para fazer e mesmo assim deixar para depois. E em relação ao estudo, a procrastinação acontece porque na verdade a gente não tem um estudo bem programado. A gente não tem um horário muito definido, a gente não sabe direito o que vai estudar. Parece que tanto faz se eu for estudar agora, amanhã ou na semana que vem. Então, o jeito de combater a procrastinação no estudo é ter uma boa programação do estudo, de horários e conteúdos. Então, a pessoa vai estudar para o vestibular, vai estudar para o Enem, vai estudar para um concurso ou para uma prova. Se eu fico com a sensação que é só daqui a 2 meses, só daqui a 6 meses e tanto faz, então é muito fácil procrastinar, né? Qualquer coisa vai desviar minha atenção. Mas se, por exemplo, uma pessoa no início do ano vai estudar para o Enem, divide a matéria do ensino médio e se dá conta que vai ter mais ou menos 1 mês para estudar cada uma das matérias, ou seja, 1 mês para matemática, 1 mês para física, 1 mês para biologia, a gente se dá conta que, na verdade, cada mês é importante. Se eu tenho 1 mês para estudar biologia, bom, dá mais ou menos 1 semana e pouco para estudar cada um dos anos do ensino médio de biologia. Então, olha a importância de cada dia de estudo. Então, com uma boa programação, colocando no papel, eu consigo notar que cada dia é importante. Cada dia que passar, cada semana que passar, eu estou perdendo tempo. Tendo essa programação, eu sei que se eu não estudar agora matrizes e determinantes, eu não vou ter tempo de estudar na semana que vem. Então não é que tanto faz diferença. Então programação de horários e conteúdos é o grande modo de combater a procrastinação. É claro que os outros modos é cuidando o local de estudo, que é uma dica que já foi passada, vendo o horário de estudo, como estudar, como lidar com amigos, mas a programação de horários e conteúdos eu acho que é a melhor forma da gente não ficar com a sensação de que tanto faz se eu for estudar agora, ou amanhã, ou depois. Boa programação significa bom modo de combater a procrastinação. Bom dia, meu nome é Fábio Mendes e agora vai uma dica sobre uma coisa difícil. Gostar de estudar. Bom, todo mundo precisa estudar hoje em dia, todo mundo sabe, mas o estudo ele é muito chato e é difícil gostar. Tem algumas pessoas que gostam, né? Então a gente poderia pensar, por que essas pessoas gostam de estudar? Bom, elas gostam de estudar porque elas têm resultados. Porque elas notam que conseguem estudar e notar diferença no que aprendem. São pessoas também que conseguem ter o horário de estudo e manter também um horário para o lazer e para o descanso. Ou seja, não abrem mão do lazer e do descanso por causa do estudo. Claro, em parte podem abrir, mas não deixam de lado completamente as coisas que gostam de fazer. Também são pessoas que sabem por que estudam, têm objetivos no seu estudo. Porque eu quero uma profissão, porque eu quero passar no Enem, porque eu quero ir bem no colégio, porque eu quero cada vez aprender a estudar melhor, porque eu quero ser um cidadão, não sei. Então, para gostar de estudar, a gente precisa de 3 coisas. Ter objetivos claros, saber como estudar, ter um estudo eficiente e saber quando estudar, ter uma boa programação de horários. Se eu conseguir estudar nos horários que eu estou matando tempo, conseguir ter bons resultados e souber por que eu estudo, por que o estudo vai ser chato? Então, normalmente o estudo é chato porque a gente não tenta atingir isso. Então, olha ali as dicas sobre como estudar, sobre como programar os horários, né? Então, as dicas sobre tabelas de horários e também dicas sobre objetivos de estudo, que eu vou fazer uma outra dica sobre isso. É possível gostar de estudar. É possível ter satisfação ao estudar. É possível acabar o estudo pensando, que bom que foi esse meu horário de estudo. E agora que acabou, eu vou jogar meu videogame, vou ver minha televisão, vou fazer o que eu quero. É engraçado eu falar sobre gostar de estudar, porque o fato é que durante toda a minha vida escolar eu nunca gostei de estudar.
e só depois eu me dei conta que eu não sabia estudar, não sabia encontrar horário e não tinha objetivo. Se você estiver no colégio ainda, quem sabe pode aproveitar essas dicas para, até o final do colégio, tentar gostar de estudar. Fica a dica.